young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and never? Forever young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever, forever? Some are like water, some are like the heat. Some are a melody, some want a beat. Sooner or later they'll all be gone. Why don't you stay on? It's so hard to get without a cause. I don't want to perish like a fading horse. You feel like a diamond in the sun, and diamonds are forever. So many adventures giving up today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. Oh, let it come true. Forever young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Forever young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Do you really want to live forever, forever and ever? Do you really want to live forever, forever and ever? Forever young. I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and ever? Do you really want to live forever, forever, forever young? Oi, oi, pessoal, muito boa noite. Aqui é a Lua Manzano. Eu estou com os cabelos alisados no dia de hoje. Estou utilizando uma bandana vermelha com detalhezinhos azul, dourado. Estou utilizando uma maquiagem azul com detalhezinho de rosa, um batonzinho vermelho.
E hoje é o nosso lançamento da página Trans LinkedIn. E finalmente, depois de um ano, esse ciclo vai se transformar em uma coisa maior ainda e com o apoio de pessoas que eu amo tanto. E hoje eu trago aqui, com a maior honra do mundo, as minhas irmãs, que foram parabenizadas pelo Top Voice Orgulho. Eu trago com vocês Judá Nunes e Natália Fernandes. Olá, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Nath, ou a Natália, eu tô aqui de headphone, meus cabelos estão aqui, grandes e para trás, eu tô vestindo um vestido branco, no meu fundo tem uma parede azul, meu ar-condicionado e uma coleção imensa de mangás. Eu sou Judá, vocês já me conhecem, quem não me conhece, prazer. Eu sou uma travesti branca, uso óculos, tenho uma franja, cabelos ondulados. Atrás de mim tem um fundo desfocado com uma estante misteriosa amarela. Estou usando um colar azul. Bom, pessoal, eu trouxe justamente esse curta, né, o 35, porque é um curta que fala justamente da nossa realidade como população T. Eu fui uma das pessoas produtoras desse curta. E, assim, vocês devem pensar, né? Uau, quanta representatividade trans no audiovisual. Mas eu era a única pessoa trans ali na produção de set. Então, vocês precisam entender que quando falam sobre nós também, não é necessariamente nós na suma, né? E além disso também, né, no outro recorte a gente traz um casal afrocentrado e transcentrado, então uma expectativa de vida de 28 anos, né, assim como pessoas trans indígenas. E a partir disso, né, a gente se reúne hoje. Sem o Tom, infelizmente, o Tom teve um problema, ele chegou na casa dele, acabou a luz dele, basicamente. Então, ele não vai estar conseguindo acompanhar a live com a gente hoje, mas temos aqui as três gatinhas maravilhosas. E, bom, vamos começar falando, né, dessa vitória maravilhosa que rolou no dia 13. 13 é o meu número da sorte, é o dia que vocês se tornaram Top Voice do Orgulho. Então, eu quero muito que cada uma de vocês conte um pouquinho da experiência de vocês no LinkedIn e até chegar nesse lugar de Top Voices, né? Também vou falar um pouquinho. Posso ir? Acho que eu posso começar ou o Judá quer começar? Vai, Nath, pode ir, fica à vontade. Olha, a minha foi muito louco, assim, descrever essa minha jornada dentro do LinkedIn, porque, para ser um pouco mais precisa, faz 5 meses que eu estou dentro do LinkedIn de forma ativa. Eu brinco, falo com as pessoas que antes de janeiro, meu LinkedIn era, tipo assim, largado, esquecido, cheio de teia de aranha, e foi muito despretensioso, sabe. Esse movimento que eu comecei a fazer dentro do LinkedIn, ele foi muito sem intenções de irritar, e as coisas só foram acontecendo, assim, naturalmente. Eu me espanto muito, assim, quando eu paro para pensar que em questão de 5 meses eu fui convidada para ser creator, eu fui reconhecida como top voice, eu mais de 15.000 seguidores, eu realmente não imaginava que isso fosse acontecer. E mais do que isso, ver tantas pessoas, eh, trans, LGBTs sendo reconhecidas junto comigo, sendo chamadas para esses movimentos junto comigo. Então acho que foi um pouquinho do que eu falei ontem na live da galera do Orgulho. Acho que isso para mim representa que a gente está conseguindo construir novas visões, novas narrativas para as pessoas trans e travestis. Então eu espero muito que um dia a gente consiga pensar em uma médica, em uma professora, em uma influencer bem-sucedida, uma jornalista de milhões, assim, uma política ou qualquer coisa do tipo, quando a gente falar as palavras mulher trans ou travesti, que a gente consiga de fato construir outros imaginários sociais para essas identidades, para além do que se tem hoje no âmbito social. Então, para mim tem um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, e eu fico muito feliz que esse reconhecimento ele seja fruto de coletividade, sabe? Que eu estou aqui hoje, eu, ajudar o Thomas, que a gente tenha sido reconhecido enquanto top voices, porque outras pessoas também já estavam aqui na rede antes da nossa chegada, e que a gente também consiga ser semente, semear aí no LinkedIn mais visibilidade para que
outras pessoas trans sejam reconhecidas e a rede continue entendendo a importância de reconhecer as pessoas trans e de dar a elas o seu devido valor e a visibilidade que elas merecem. Eu acredito que seja um pouquinho disso. Bom, sim, para mim a experiência de chegar no LinkedIn, ela é uma experiência que antecede a minha inscrição, né, no LinkedIn, assim. Bom, eu me inscrevo no LinkedIn, eu abro o meu perfil em 2018 e 2020 eu me formo e começo a jornada de procurar emprego, né, de Open to Work. E de lá até o momento atual, assim, foi uma jornada muito solitária, né? De ir entendendo o mercado de trabalho fora do LinkedIn e conhecendo a plataforma aos poucos. Então, quando eu começo a atualizar o meu perfil, né, buscando uma outra experiência de entrevistas de emprego, uma outra oportunidade de trabalho também, talvez nem fosse relacionado com a minha formação, mas que me tirasse de uma situação de vulnerabilidade, eu começo a estudar um pouco e encontro o perfil da Lua. Eu já conheci a Lua pelo Insta e já via ela falando do LinkedIn e eu ficava, putz, o que o LinkedIn tem assim de bom, né? E aí, acompanhando o perfil da Lua e de outras pessoas, eu começo a entender, por exemplo, as métricas do LinkedIn, começo a entender a funcionalidade das coisas, né? O próprio algoritmo, assim. Então, eu começo a, despretensiosamente, igual a Nath disse, assim, a postar um pouco sobre vagas, né? Sobre o que eu fornecia como trabalho. E aí foi que eu descobri o Ghostwriter como uma possibilidade de me manter viva, né? Então eu começo a trampar com isso, fazendo textos de LinkedIn, artigo para algumas pessoas, e isso pagava o meu aluguel apenas. E aí foi uma outra descoberta, né? A produção de conteúdo como uma forma de também produzir grana, produzir dinheiro e sustentabilidade para mim, assim. Então eu começo a produzir conteúdos básicos, conteúdos sobre ghostwriter, conteúdos sobre diversidade e inclusão, mas focando nas experiências de pessoas trans, travestis. E aí o LinkedIn começa a me ver, né? As pessoas do LinkedIn começam a me ver e reconhecer ali algo possível. Então, ser reconhecida primeiramente como creator foi um lugar de muito poder, assim, sabe? Entender que eu poderia ser uma criadora de conteúdo, né? Que antes no LinkedIn eu nem pensava nisso, porque não era a minha emergência. E aí, passando um mês, eu sou reconhecida como top voice. Eu fico hoje assim, caraca, o que é ser top voice para mim, né? Algo que eu não sonhei em chegar aqui, mas que é um reconhecimento, né? É estar reconhecida pela plataforma como uma voz que importa, como uma voz que precisa ser ouvida, né? Como uma voz que precisa ser acompanhada. E aí isso para mim é muito doido, porque, enfim, não é que eu nunca sonhei, mas que eu achei que não fosse possível, né? Nós, pessoas trans, travestis, estamos num lugar de muito silenciamento, né? Ou super uma invisibilização, ou super um tokenismo. E aí eu sempre converso sobre isso com a Lua, e é um lugar muito, muito louco, assim. E eu ainda não sei o que significa ser top voice para mim. Mas é um lugar de
de ser e estar representável, sabe? De representar algo para outras pessoas, para pessoas que se importam, que se reconhecem na minha imagem. É isso. Perdão, o microfone estava desligado. Para mim, minha história com o LinkedIn começa lá em junho do ano passado. Eu trabalhava com tecnologia da informação. E aí, nessa empresa que eu trabalhava, falaram assim: Lua, você quer construir as políticas de diversidade, equidade e inclusão? Eu falei: gosto. E aí eu fiquei: tem um desafio. Para onde que eu vou? Vou para o LinkedIn. E aí eu comecei a procurar por palavras estratégicas: diversidade e inclusão. E aí, essas duas, literalmente. E aí, a partir daí, eu procurei trans. Comecei a desbravar o LinkedIn. E aí, lancei um post assim: vamos bater um papo sobre diversidade, equidade e inclusão? E aí, o Felipe dos Anjos, quem conhece, Felipe dos Anjos Almeida, ou Almeida dos Anjos Almeida, topou conversar comigo. E aí, a gente teve uma call lá no ano passado. E aí, ele, a Lua e ele se apaixonaram. E ele: Lua, você precisa se apresentar aí no LinkedIn. Faz um post no LinkedIn, se apresenta e começa a lançar seus assuntos. E a partir daí, foi por conta do Felipe que eu entrei nessa onda de me tornar uma pessoa creator, né? Eu sempre falei bastante na internet, né? Na rede vizinha, principalmente. Mas no LinkedIn foi uma descoberta mesmo, de entender que eu escrevia bem, que eu falava bem, que mais que tudo, sou uma pessoa assim de pontes. Então, a partir disso, comecei a me conectar com as pessoas trans, com as pessoas de diversidade, equidade e inclusão. E aí, a partir disso, nasce, né, o Trans LinkedIn. Preciso tomar um golinho de água, gente. Minha boca tá muito seca. A partir disso, né, nasce o Trans LinkedIn como uma tag para mapear pessoas trans na rede. Despretensiosamente, eu estava num job com uma outra pessoa trans que eu puxei também. Sempre puxo pessoas trans para jobs que eu consigo, assim, é sempre tipo: essa pessoa também pode? Não, é um fit. A gente sempre desenrola isso porque somos uma rede. Lá, o Felipe tá aqui. Ai, meu coração. E aí eu lancei essa lista, e aí, a partir disso, comecei a aparecer de novo com essas listas, mas a partir dessa lista a gente começou a se reconhecer. E aí a gente, né, criou um grupo também, numa rede vizinha, e aí a gente começou a se comunicar cada vez mais. E aí foi uma questão de 6 meses, assim como Judá, assim como Nath, muito rápido. Um dia 13, que inclusive é o meu número da sorte, de janeiro, eu estava na listinha de Top Voice carreira, né? E eu acho muito legal, porque eu sou multi mesmo, sou uma gatinha, assim, muito de vários trampos e também que fez transição de carreira, então achei bem legal estar nessa lista, né? E ser a primeira travesti em 2022 é uma questão, né? E aí o Trans LinkedIn como página, né, surge aí numa questão que a gente vai trazer logo menos com as meninas, mas a minha relação com o LinkedIn é essa, assim, um lugar de virada de chave mesmo, onde eu era uma pessoa que trabalhava com tecnologia da informação, hoje sou uma pessoa empreendedora, voltei a trabalhar com audiovisual, que é uma coisa que eu amo, né? Faço palestra, faço conteúdo, consigo, né, fazer uma publicidade aí na rede, graças a todo esse trabalho que vem sido desenvolvido, né? Mas aí agora eu quero puxar as minhas irmãs agora, para a gente bater um papão sobre o que significa para vocês essa coletividade de rede, essa coisa de construção mesmo de ponte que a gente tem, e como que isso afeta na vida de vocês, sabe? Porque as pessoas imaginam que a gente só está ali comentando aleatoriamente, interagindo pela rede social, mas é uma coisa que vai muito além disso, né? Sim, para mim, tipo, é um ajuntamento mesmo. Esses dias eu falei sobre como é solitário estar numa cidade onde poucas pessoas trans estão ocupando a cidade, né? O dia a dia da cidade. Geralmente,
as pessoas trans ocupam a periferia, ocupam as ruas à noite, né? E aí a gente volta para aquele papo de representatividade, de estar aqui representando, né, uma comunidade que é geralmente não vista, não quista. E aí, quando eu me encontro com as minhas nas redes sociais, isso para mim representa muito, tipo, representa o real sentido de coletividade, né? Desde coisas simples, como trocar sobre a base que a gente usa, porque a gente não tem essa experiência, talvez dentro de casa, né? Como trocar sobre sutiã, qual sutiã comprar, como trocar sobre, enfim, essas coisas bobas que a gente teria com mais facilidade se fôssemos pessoas cisgêneras, né? Com amigas, com a família, com a mãe, com a tia. E aí isso é uma coisa muito, muito real, assim, para mim, sabe? É uma coisa que me atravessa de forma muito, muito positiva, assim, encontrar pessoas trans e poder trocar e poder ter essas experiências que eu não teria comumente isolada aqui, sabe? Sem transcentrar, né? Olha, eu diria que para mim, tem sido acho que ter a oportunidade de estabelecer pontes e contatos e amizades com outras pessoas trans é de fato uma maneira de conseguir me salvar e salvar outras pessoas também, porque por vezes a nossa jornada ela é muito solitária, assim. A gente carece de referências, a gente carece de pessoas que estejam passando por experiências similares às nossas. Então, assim, ter as meninas, outras pessoas trans de uma forma geral para poder trocar, é assim, um divisor de águas, porque às vezes você tem uma dúvida com relação a questões nossas mesmo, como a Judá falou, desde um sutiã, uma base, ou até mesmo a questão de terapia hormonal, indicação, como lidar frente a situações de transfobia. Então você foi em uma instituição e aí desrespeitaram o seu nome social, quem você recorre, como que você solicita ajuda, e aí estando numa rede de apoio, porque eu acho que é esse o real sentido disso daqui, é uma rede de apoio. Eu cheguei ao LinkedIn e a Lua me resgatou, viu meu conteúdo, me resgatou, me colocou dentro do grupo. Eu conheci outras pessoas trans, travestis, que até então para mim eram invisíveis. Então acho que é esse processo mesmo de nós nos juntarmos coletivamente falando, da gente conseguir se entender, da gente compartilhar as nossas histórias, as nossas dores, os nossos anseios, né? Aqui a gente está falando da nossa expectativa de vida, é o tema central aqui da discussão de hoje, então a gente conseguir entender, cara, eu quero passar dos 35, e eu acredito que você também queira passar dos 35. Então, por que a gente está morrendo antes dos 35? O que está acontecendo? Quais são os lugares? Quais são as projeções? Quais são as posições? Enfim, então, para mim, simboliza isso. Quando vocês veem um comentáriozinho ali no LinkedIn, é muito mais do que um comentário. A gente realmente se apoia, a gente realmente se ajuda, porque a gente entende a importância disso. Sozinha ninguém vai chegar em lugar nenhum, gente. Não faz sentido. Se a gente está aqui hoje, é porque antes da gente existiu outras, e para que as que vierem depois da gente possam estar, a gente precisa se organizar coletivamente para viabilizar isso. Então, eu sinto muito que é algo nesse sentido, assim. No contexto que a Nath puxa de se organizar coletivamente, a TransLinkedIn nasce justamente como uma resposta, né, a esse lugar de colocar pessoas trans em tokenismo, né, em estrelismo. A gente está se colocando como uma coletividade de pessoas, né, que são pessoas profissionais, que são pessoas criadoras de conteúdo, que são pessoas que estão fazendo história aqui nessa rede, sabe, transformando o mercado de trabalho. E, sabe, tá começando muito tarde. A gente está em 2022, pessoal. E essa conversa, lá, era impossível aqui 5 anos atrás aqui na rede, exatamente. Assim como ajudar, eu cheguei nesse contexto de criar uma conta aleatória e depois de anos falar, não, vamos lá pegar essa conta e fazer ela acontecer porque tem alguma coisa ali. E tem na real, né? Tem na real. E o LinkedIn, assim, tem proporcionado transformações imensas na nossa vida. Eu acho que, principalmente no ato de transcentrar, né? Quem não sabe, transcentrar significa essa coletividade de afeto, de relações entre
pessoas trans. E a partir disso, né, a gente consegue fomentar uma rede de saúde, sabe? De apoio coletivo, de troca, de resgate mesmo, sabe? E isso não é feito só com pessoas trans, por exemplo. Tem várias pessoas cis que apoiam a gente, assim, são números contados, mas são números essenciais, são pessoas que batem carteirinha ali nas nossas redes, que batem carteirinha em tudo e apoiam a gente no nosso trabalho. Mas eu fiquei assim, gente, não faz sentido não ter uma página, a gente não organizar tudo ali para que seja mais possível, né? Já existem iniciativas de empregabilidade, de apoio também, e já que não é para ter um filtro, né, de empresas, a gente não faz esse filtro, a gente coloca, a empresa está deliberadamente colocando, mas é importante a gente estabelecer, né, um local seguro, né? Então a gente também vai trazer essa página como uma oportunidade para visibilizar outras pessoas criadoras dessa rede, né? E aí eu quero também puxar um assunto que é bem polêmico aqui na rede, mas que é para ser falado, né? Que a gente tem debatido essa semana, eu, a Nath, ajudar também, que é sobre transfobia algorítmica, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui no LinkedIn, super rápida, de perfis com a palavra travesti, justamente, para mapear. E aí, existem vários perfis fakes de travestis ali no LinkedIn, e a partir disso, o algoritmo vai entender que travesti é uma palavra que é irrelevante, que está ligada, né, a perfis que são fakes na rede, logo o algoritmo não vai dar uma entrega para travestis, né? E aí isso veio a partir de uma análise, de uma conversa que eu estava tendo com a Nath, assim, em um papo mesmo, de conversa de amigas. Falei, amiga, você já percebeu que eu nunca tive um post com mais de 1.000 likes no LinkedIn? Ela falou, sim, eu já percebi. Daí eu falei, amiga, entendendo a possibilidade, assim, a qualidade de conteúdo, que eu sei que eu não entrego uma coisa rasa, sabe? Eu entrego um conteúdo curado. Isso poderia acontecer nela? É. E aí, a partir disso, a gente começou a entender o que estava rolando por trás disso, né? Então, a palavra travesti, no algoritmo, ela já é estigmatizada, né? O algoritmo já aprendeu que travesti não deve ser colocado num lugar de destaque, num lugar de vida, num lugar de positividade, justamente por conta, né, de aprender através dessa transfobia, né? Eu queria até que a Nath trouxesse mais outros dados que ela tem de pesquisa, porque esse papo, assim, é muito necessário. Bom, perfeito esse ponto, gente. Acho que muitas pessoas talvez nunca tivessem parado para pensar sobre um tema que é a opressão algorítmica. Eu vou até aqui pegar o livro, eu escrevi um artigo há um tempo atrás, publiquei ele no LinkedIn, e foi com base nesse livro aqui, ó, Algoritmos da Opressão, como o Google fomenta e lucra com o racismo. E esse livro, a premissa, o ponto de partida dele, é que a autora, em 2011, ela fez uma pesquisa, escreveu Meninas Negras, e o resultado de pesquisa que o Google entregou, as páginas que ele colocou no topo de pesquisa, eram relacionadas à pornografia. Então ela não usou nenhuma palavra, nenhum termo específico que direcionasse para o campo pornográfico, mas o algoritmo do Google na época entendeu que meninas negras estavam associadas à pornografia, a conteúdo adulto. E quando ela pesquisou meninas brancas, o resultado foi o oposto. E aí o que isso diz para a gente? Que as tecnologias, elas não são neutras. Por mais que os algoritmos queiram se vender enquanto isentos, imparciais, neutros, eles são projetados e pensados por pessoas que são munidas de subjetividade e que, mais do que isso, estão inseridas em contextos de produção de significação, de significados sobre grupos sociais, sobre pessoas trans e travestis também. E aí eu lembro da minha experiência, né. O meu momento, assim, a minha vida inteira eu sempre me senti completamente deslocada e incapaz de atingir as expectativas dos meus pais, da sociedade em relação ao gênero que me foi atribuído no momento do meu nascimento, mas a minha virada de chave foi em 2015, eu estava na época eu fazia um curso de mecânica industrial no Senai, nada a ver com o que eu trabalho hoje em dia, e eu vi a capa da Caitlyn Jenner, da Vanity Fair, do Call Me Caitlyn. Foi o momento dela de se assumir para o mundo enquanto uma mulher trans. E, enfim, depois que eu vi aquela capa, que eu tive todo o meu momento ali de catarse, de entender, sou uma mulher trans, e é isso, eu fui pesquisar sobre o que significava ser uma pessoa trans. E os resultados que o Google na época me entregou eram só relativos à morte, assassinato, estigmatização
e referente à expectativa de vida. E isso não é algo velho, sabe? Eu mandei até um print para as meninas que há uns 2 dias atrás eu pesquisei o termo travesti no Google, e aí fui na parte de notícias, e as 5 primeiras respostas que ele me deu eram relativas à morte, assassinato, homicídio e coisas do tipo, óbito por questões de injeção de gel clandestino, enfim, todas as notícias que circundam violência, morte, homicídio, transfobia, e isso não é arbitrário. A tecnologia ela está comunicando, ela está falando algo para a gente quando ela entende que travesti tem que os resultados de pesquisas relativos à palavra travesti vão ser morte, vão ser violência, vão ser estigmatização e transfobia. Isso comunica, isso fala com as pessoas, isso reforça o imaginário social. Por mais que as pessoas não percebam isso de uma maneira muito objetiva, isso reforça o imaginário social. Então, esse ponto que a Lua trouxe é extremamente importante porque hoje, se vocês forem ver, a Lua e a Judá são as únicas travestis top voices com títulos dentro da rede. E pensando na população trans mais específica, as que têm mais destaque dentro da rede, se vocês forem ver quem são as mais famosas, são mulheres trans. E isso não é por acaso, porque de fato, mesmo a gente sempre diz isso, né, fazendo os funis. Dentro da comunidade LGBT, há uma série de distinções, né? As siglas que sofrem mais, as que sofrem menos, as que são mais estigmatizadas, e dentro da própria comunidade trans isso também existe, gente. A travesti ela é muito mais estigmatizada do que a mulher trans. Não é um processo de dizer quem sofre mais ou quem sofre menos, mas sim de conseguir reconhecer os atravessamentos que geram, que surgem em função da sua identidade. Então, eu consigo reconhecer no lugar de uma mulher trans que a minha experiência, por mais que as pessoas às vezes sequer tenham essa distinção, mas falando em termos de rede social, de como eu me coloco, a identidade trans, as pessoas conseguem engolir com um pouquinho mais de facilidade do que a travesti, que muitas das vezes para aqui, sabe? Porque, de certa forma, foi higienizada um pouquinho a identidade da mulher trans em função da travesti, que carrega ali uma estigmatização muito maior. Tanto que no passado a travesti era usada como uma ofensa. E aí o termo foi ressignificado pela comunidade e hoje as meninas. Obviamente é a identidade delas, mas também usam como uma demarcação política. Então, assim, é importante a gente entender o impacto da, da tecnologia na vida da gente, porque por vezes a gente fica completamente assim, no mundo da lua sem entender, mas a tecnologia tem uma influência muito grande e ela está sendo usada a serviço da manutenção de estigmas, da manutenção de uma série de visões excludentes e que promovem só a margem. Então, assim, super indico que vocês leiam esse livro, que é o Algoritmos da Opressão. É um divisor de águas para que a gente comece a enxergar a tecnologia com um pouco mais de cuidado, para a gente parar de achar que tecnologia é algo assim objetivo, neutro, imparcial, porque não é, tá? A serviço de monopólios e de conglomerados e de gente, ó, que tem grana. Babado. Me chama, Lua. Já tá aparecendo? Já. Então, eu queria falar um pouco sobre isso, que, tipo, algoritmos são tecnologias automatizadas, né? São tecnologias automatizadas, elas são feitas por pessoas, e pessoas têm vieses, né? Todas as pessoas têm vieses. Eu tenho viés, a Lua tem viés, a Nath tem viés, vocês que estão acompanhando também têm vieses. Então, se a gente for pensar na história da humanidade, né, as pessoas trans, elas estão no cenário de violência muito grande. Se a gente coloca esse cenário no Brasil, toda a luta de pessoas trans é uma luta de perseguição, de luta por reconhecimento. E aí, né, a gente vai vendo, por exemplo, como que as travestis estão localizadas nessa história, né? Nós, travestis, somos as pessoas que mais são estigmatizadas pela mídia, pela cultura, pela comunidade, pela sociedade em si, né? A gente tem aí, por exemplo, quando, como bem a Nath disse, travestis, esse é um termo que ele surge na América Latina como um termo pejorativo, né? Para acusar pessoas que são desobedientes, são dissidentes do gênero original, né? Então, assim,
nesse contexto todo, se a gente pensa bem, a gente tem aí um histórico muito grande em que pessoas trans travestis estão sempre numa luta para ser reconhecida, para ser entendida e respeitada, mas também para conseguir e alcançar direitos básicos, né? Então, assim, a luta de pessoas trans, ela começa ao lado da luta de pessoas com HIV, de pessoas que vivem com HIV e AIDS. Então, né, o movimento em si, ele começa com o evento Implides, né, que é para lutar pelos direitos de pessoas trans e pessoas que vivem com HIV e AIDS. E aí ele vai progredindo, né, da Astral para a Renata, da Renata para a Rintral, da Rintral para a Antra. E aí hoje é o que a gente tem como Associação Nacional de Pessoas Trans Travestis. E esse é um movimento que não apenas faz com que a gente hoje tenha pautas relevantes, mas que também a gente tenha dados, né? As pesquisas que a gente tem hoje em relação à estatística de vida, à empregabilidade de pessoas trans, a convívio, a nome social e todas as outras demandas são correspondentes às lutas que a ANTRA faz também. E isso é muito importante, né? Vem, meninas, conversar comigo sobre isso. Bom, eu vou pegar um exemplo aqui para complementar isso que a Judá trouxe. Acho que todos vocês aqui devem se lembrar do caso do Ronaldo, certo? Em 2008, o Ronaldo. E assim, já começa por aí. Eu sou uma jornalista, então eu tenho um pouquinho de gana nessa coisa de analisar a construção de manchete, construção de título. Então, o Ronaldo ele foi pego no flagra, ele foi descoberto. E o que essas expressões elas trazem para a gente quando uma pessoa é pega no flagra, quando ela é descoberta? Que ela está fazendo algo errado, que descobriram que não era para ser descoberto. Naquela época, a grande questão envolvendo o Ronaldo não era que ele estava tendo contato com profissionais do sexo, mas sim que as profissionais do sexo que ele solicitou eram travestis. E aí, beleza, a mídia, a construção das manchetes foram extremamente transfóbicas, mas o que mais me chamou a atenção até hoje, que eu me choco, é que o Ronaldo, em 2008, foi no programa do Fantástico dar uma entrevista para pedir desculpas à família brasileira pelo erro dele. E o que isso comunica para as pessoas? Que estar atrelado a uma travesti é imoral, é degradante, reduz o seu status perante a sociedade. Você não deve, é o que você não tem que fazer. Então, assim, ele foi num programa de. Imagina, em 2008, as redes sociais estavam começando. A gente não tinha essa cultura de smartphone, ainda era muito desktop, e a mídia massiva, né? Televisão e tudo mais, tinha um impacto muito maior na vida das pessoas do que tem hoje. Então todo mundo parava para sentar e assistir o Fantástico. E aí imagina, toda a família brasileira sentada assistindo o Ronaldo Fenômeno pedindo desculpas porque ele tinha se filiado, ou melhor, ele tinha sido pego com uma travesti. Então é essa construção social, acho que é importante da gente demarcar aqui, que o Brasil construiu especialmente para as travestis. É degradante, é imoral. E assim, o quanto que isso ainda é atual. Esses dias, se vocês pesquisarem agora no Google, vocês vão ver o caso de um rapaz que foi amarrado num poste. Teve os pés e as mãos amarrados num poste. E em cima dele colocaram um cartaz: não vou mais sair com travesti. Ele virou chacota. Isso é uma notícia de 2 dias, mais ou menos. Podem pesquisar no Google que vocês vão ver. Então, isso daí reverbera o que aconteceu lá atrás com o Ronaldo. Parece, né, que a gente já progrediu muito, que as coisas evoluíram, mas não evoluíram tanto assim. Ao ponto de um rapaz hoje, quando tenta se relacionar conosco, seja, eu no caso sou uma mulher trans, mas seja uma mulher trans ou uma travesti, passar por esse processo de vexame, de ser exposto, de ter a sua sexualidade questionada. Porque é isso, a transfobia ela é tão forte, assim, ela atravessa a gente de uma maneira tão desumana que ela impacta, inclusive, nos homens, nos rapazes, no caso, que ousam
perante a lógica da cisgeneridade, se relacionar conosco. Porque é isso, ser uma pessoa trans, uma travesti na lógica da cisgeneridade é não ter o direito de ter afeto na sua vida, é ser esvaziada de afeto. Então é por isso que as pessoas nos matam, é por isso que nós temos essa expectativa de vida, é por isso que nós somos mortas com requinte de crueldade, porque a nossa existência, ela é esvaziada de afeto. Então, se ela é esvaziada de afeto, nós não somos dignas de pena, de consternação, de amor, de qualquer tipo de sentimento do gênero. Acho que só para complementar a fala da Judá. Tá no mudo, amiga. Obrigada, meu bem. Um contexto que eu queria puxar que a Judá falou lá no começo é sobre o HIV, né? Bom, pessoas trans e travestis foram atreladas, né, ao HIV, que não é nada mais, nada menos que algo que não tem a ver com gênero, tá, pessoal? É um vírus, e um vírus não tem nada a ver com isso. Mas, né, por conta do não acesso de pessoas trans e travestis e a consequência, né, da prostituição como fonte de trabalho, o HIV acabou sendo alastrado, né? E aí a gente tem a história, por exemplo, da Brenda Lee, né? Que foi uma pessoa trans que acolheu várias pessoas trans e travestis na casa dela. Ela literalmente, gente, cuidava de pessoas vivendo com AIDS, porque não existia tratamento, né, na época. 88 ali, na época que saiu Ideologia do Cazuza também, no mesmo contexto. E muito estigma em cima disso. E eu acho que eu, sendo uma travesti abertamente, vivendo com HIV, falando sobre HIV, que com 2 comprimidos por dia eu sou intransmissível, sou indetectável, eu tô aqui para mostrar que não é um lugar de recorte, tá em todos os lugares. E muitas pessoas que vocês convivem, independente do recorte que elas vivem, podem ser HIV positivas e não falam para vocês por conta desse estigma que ainda é generalizado, sabe? Pessoas vivendo com HIV que fazem tratamento, 6 meses de tratamento depois que você iniciou, e igual aí, indetectável e intransmissível. Tem um papo também que eu queria puxar, que é sobre isso que a Sofia falou. Mulher trans é por higienismo. Pera lá. Não é bem assim. Mulher trans é uma identidade de gênero, mas o que essa pessoa quis dizer com isso é que a construção da mulher, a partir da mulher trans, é feita pela construção do olhar cisgênero, ou seja, a cisgeneridade, a mídia, as pessoas que estão no local de poder, que não são LGBTs, criam esse imaginário social do que é uma mulher trans ou que é uma travesti a partir dessa representação, entende? Então, esse lugar do binário também, né, que a sociedade ainda aceita muito mais identidades que são pautadas em ser homem ou mulher, né? Travesti é uma identidade feminina, mas não é uma identidade de mulher, apesar de algumas travestis também se identificarem como mulheres, mas a premissa de ser travesti é uma identidade feminina, predominantemente aqui brasileira, latino-americana. Existem travestis na Espanha também, mas é engraçado que na Espanha falam a palavra travesti para se referir a drag queens. Então existe uma desinformação imensa e todo esse estigma se dá por conta dessa transfobia algorítmica que existe também, né, de você procurar a palavra travesti, só ter morte, não ter notícias boas, apesar de ter travestis aí acessando lugares, né, de pouco a pouco, nos espaços, e aí a gente se encontra nesse lugar de resultado onde, sim, travestis e mulheres trans acabam acessando outros espaços de visão, porque a construção do imaginário social do que é uma travesti, o que é uma mulher trans, é criada a partir, né, do que se tange desse consciente coletivo. Então, você tem que sair desse consciente coletivo através da informação, através da convivência com pessoas, né? Eu acho muito importante também a gente estar aqui numa live, a gente está aqui mostrando que o que a gente traz para o LinkedIn vem de frutos de muito estudo, de muito talento também, né? Nós 3 aqui somos potências imensas que ainda não temos visibilidade o suficiente para construir outros projetos que pessoas cis encabeçam, sabe? Tipo, até os nossos projetos são pessoas cis que estão
encabeçando. Esse é um exemplo, esse curta aí que eu iniciei. Eu fui meramente uma assistente que não foi paga, não foi acreditada, que teve que gritar para poder ter o crédito. E aí a gente está num lugar de agressiva e a gente atravessa as pessoas porque a gente só quer a nossa dignidade de trabalho, de oportunidade, né? E puxa aí você também sobre, amiga, muito importante você trazer essa fala também de recorte, né? Uhum. Deixa eu te dizer, na França, os europeus traduzem a palavra travesti, o termo travesti, como travestite, né? Essa tradução que a gente vê, que às vezes até a gente na academia tenta fazer, às vezes, né? Traduzir a palavra para o inglês, enfim, para o francês, para o espanhol, né? O espanhol europeu, está muito no lugar de tirar a essência, né? Tirar o significado e a simbologia, né? Como a Nath disse no início, travesti é um termo que está muito atrelado à nossa identidade, uma identidade que é brasileira, uma identidade que está relacionada aos movimentos de luta, de revolta, né? de garantia de direitos para pessoas que vivem com HIV, né? Então, assim, hoje, por exemplo, pessoas que vivem com HIV não precisam se declarar, elas estão resguardadas por lei, se elas não quiserem se declarar soropositivas, né? E aí, essa garantia na lei é uma coisa que é muito importante, né? Não apenas para o HIV, mas para a hepatite B, para algumas outras infecções que são sexualmente transmissíveis. Absolutamente, né? O sigilo, ele existe justamente para respaldar essas pessoas, né? E pessoas, né, vivendo com condições com ISTs, são pessoas que se tratam, tá? Porque existem muitas pessoas que vivem com ISTs e não sabem, porque não fazem exames, que não têm essa rotina de cuidado. Então, é muito importante vocês olharem pessoas que vivem abertamente, né, com HIV, que falam sobre outras ISTs, com muito respeito e dignidade e passar essa informação à tona justamente, né, para desestigmatizar. E daí tem um outro, um papo muito importante. O Leandro falou assim: vocês são especialistas, estudam, se dedicam e trazem muita sabedoria, merecem todo o reconhecimento e retorno do mundo. Pois é, a gente merece, a gente entende que a gente merece, mas a conta não bate. No final das contas, esse reconhecimento não chega na gente através de oportunidades bem pagas. As oportunidades ainda estão centradas em pessoas com recursos, com discursos repetitivos, com discursos não inclusivos. As oportunidades são focadas em pessoas, né, que cobram assim, preços exorbitantes, enquanto a gente está aqui lutando para a gente se juntar em um budget, fazer uma palestra coletiva e todo mundo conseguir trabalhar, sabe? Então, isso se reflete, eu acho que até no LinkedIn, né? Não sei se vocês sabem a respeito desse fato, mas não existe nenhuma pessoa trans trabalhando dentro do LinkedIn, tá? E isso é um papo que eu venho tendo com o pessoal do LinkedIn fazem algumas semanas, mas ainda assim não obtive nenhuma resposta, assim, sabe, de estamos realmente comprometidas e comprometidos em trazer, né? E aí hoje a página do LinkedIn trouxe um post, né, com a pesquisa feita pelo líder de diversidade do LinkedIn, né, que traz vários dados, né? Não sei de onde eles foram tirados, mas aqui diz que 45% dos profissionais afirmam nunca ter trabalhado com pessoas trans. E aí, eu, como uma travesti que estuda, que tem acesso a essa pesquisa, assim como a Natália, assim como a Judá, olha uma informação dessas feita por um comitê que nem fez essa pesquisa, né? Da onde que é esse resultado, porque esse número é muito maior. Afinal, nós não estamos de forma predominante no mercado de trabalho. E aí, o que acontece? Do que adianta, né, nós sermos pessoas transformadas em top voices, em creators e influencers, mas se a gente não está trabalhando ali na rede, se o nosso corpo
não é aceito dentro da rede, né? Daí a TransLinkedIn nasce também como uma forma da gente se organizar ali para a gente conseguir oportunidades, né, de trabalhar, de poder informar também as pessoas de maneira mais sensata, trazendo informações corretas, né? E também para trazer um alarde aí, LinkedIn, quando a gente vai ser vista como possibilidade, né? E assim, a comunicação do LinkedIn, ela é feita por publicidade, por agências de publicidade, assim como todas as redes sociais contratam uma agência para gerir essas mídias. Por que nessa agência não tem pessoas trans trabalhando ali para revisar conteúdo? E aí o que acontece é a falha dentro, né, um discurso que não é necessariamente inclusivo, afinal, dentro não tem pessoas trans, e as listas não se refletem de maneira interseccional, né? Eu acho que, por exemplo, nessa lista de Top Voices Orgulho, tinham 3 pessoas trans femininas, por que não 2 pessoas trans masculinas ou 3 pessoas trans masculinas também nessa lista, né? E outros recortes, pessoas com deficiência que produzem conteúdo também. Então, se não tiver, né? Se os nossos corpos não estiverem dentro desses espaços, consequentemente, vai estar tudo enviesado, né? Quero saber mais a opinião de vocês sobre isso, menina. Algum usuário do LinkedIn, não aparece aqui para mim quem foi, e aí diz assim, isso ainda piora quando você é uma pessoa preta, né? Uma pessoa trans preta. Na verdade, quando todas as estatísticas pioram muito, quando é relacionado a pessoas trans pretas, né? Ou pessoas pretas no geral. A gente vê aí, por exemplo, que 35 anos é a estatística de vida de pessoas trans, mas colocado o recorte racial, 28 anos é a estatística de vida de pessoas trans pretas, né? Em relação a 75 anos, que é a estatística de vida de pessoas trans brancas. Isso é um precipício, é uma lacuna tão grande de bem me quer e mal me quer, sabe? Enquanto a gente está aqui aparecendo nas listas, né? Aparecendo e sendo reconhecida, apenas das 3 pessoas, né? Das 3 pessoas trans, a gente tem ali apenas uma parda. Desculpa, Nath, desculpa mesmo, eu não sei como você se reconhece racialmente. Pelo menos é esse o lugar, porque é o que está na minha certidão, sempre foi esse o lugar que eu me reconheci. Uhum. Então, assim, a gente vai vendo aí que, por exemplo, o comentário do Felipe é perfeito, porque ele traz exatamente isso, sabe? Quanto mais diverso é o espaço, mais a gente tem aí uma diversa possibilidade de soluções, né? Uma diversa possibilidades de construir um espaço que realmente seja acolhedor, que seja transformador, colaborativo e abundante. Eu não tenho mais o que dizer. Na verdade, tem sim. Eu acho que segunda-feira sai o meu segundo artigo e a minha newsletter, Educação Travesti, Futuro do Trabalho é Agora. E eu trago exatamente esse ponto. De revolta, mas de contar a história e de reafirmar um lugar que é o lugar que a gente está ocupando agora, mas não só para mim, né? Para todas nós. Meninas, voltem que eu quero me despedir, tá no meu horário. Tá, você se despede e eu complemento a sua fala, então. Certinho. Eu queria muito agradecer, de verdade, a Lua, a Nath, ao Tom, que não está por aqui, mas a gente tem sempre se articulado para que coisas como essa, né, esses compartilhamentos aconteçam com a tal grandiosidade que a gente tem. Nós temos muito mais conteúdos do que a gente compartilha no LinkedIn, né? E isso é muito importante demarcar também. Então, fiquem atentos ao meu perfil, que segunda-feira tem newsletter. E muito obrigada a galera que está aí, que está vendo. E as meninas, um cheiro. Eu vou pular São João. Tchau! Tchau, tchau. Um beijo, amiga. Axé, gratidão imensa por ter vindo conosco. Um cheiro!
Gente, pegando essa linha do que a Judá falou, só para a gente continuar falando sobre, já que duas pessoas comentaram especificamente o quanto que o número diminui e a situação se torna um pouco mais crítica quando você está falando de pessoas trans pretas, a ANTRA, hoje, falando hoje de dados relativos à comunidade trans e travesti brasileira, a gente se baseia nos dados da ANTRA, porque não é arbitrário nós não termos dados hoje governamentais, dados oficiais, vamos colocar assim, do governo, com relação à comunidade LGBTQI de uma forma geral. Porque só esse ano o IBGE, pela primeira vez, olha quantos anos o IBGE tem de história, só esse ano que ele foi divulgar pela primeira vez uma pesquisa que levou em conta dados relativos à orientação sexual e que a gente sabe que não condizem com a realidade, né? Um show da Pablo Piada. Vittar tem mais gente, tem mais gay do que aquele dado do IBGE. Mas enfim, qual é o ponto? Hoje a gente se baseia nos dados da ANTRA, que fazem esse trabalho esplêndido, necessário para que a gente consiga se basear e pensar em políticas públicas, pensar em soluções, denunciar o nosso estado de vulnerabilidade e tudo mais. Aí, voltando para o recorte específico das pessoas trans pretas. O último dossiê da ANTRA, saiu esse ano, relativo ao ano de 2021, trouxe os seguintes dados. Com relação à expectativa de vida, foi isso que a Judá falou, 35, mas 35 para as brancas, 28 quando você é preta. E aí, hoje, dentro do contexto dos dados da ANTRA, você pega uma amostra ali de 100%. Dos 96% de assassinatos que foram cometidos em 2021, 96% foram cometidos contra mulheres trans e travestis. Então, a ANTRA está dizendo para a gente que quem mais é assassinada dentro da comunidade trans hoje são as mulheres trans e as travestis. Desses 96% das que são assassinadas, 81% são pretas e pardas. Então, quando a gente fala de genocídio da população trans, a gente está falando também de genocídio da população preta, porque as que mais morrem e são assassinadas são as trans e as travestis pretas, sabe? E outro dado importante, triste por sinal, mas que é necessário a gente falar, é que em 2021 teve uma queda na idade da vítima mais nova assassinada aqui no Brasil. Hoje, a pessoa mais nova que foi assassinada no Brasil por transfobia tinha 13 anos. Ela foi morta em janeiro, coincidentemente o mês da visibilidade trans. Era uma menina de 13 anos, uma pré-adolescente que já estava em situação de vulnerabilidade, porque já trabalhava com prostituição, foi cobrar um programa a um outro adolescente que tinha 17 e ele matou ela a paulada, a chutes e soco. Então a gente vê o extremo estado de vulnerabilidade a que nós, pessoas trans, estamos acometidas. Então, vocês me veem, eu, a Lu, a ajudar, que de certa forma estamos conseguindo contornar as estatísticas e vencer, né, a margem, nós somos a exceção, gente. Eu sempre digo isso para as pessoas, não deixo que tratem a minha história como regra quando ela é exceção. Infelizmente, nós ainda somos exceção. São pouquíssimas as que chegam no nosso lugar. E não chegam no nosso lugar não é porque nós sejamos mais esforçadas, mais talentosas, tem mais vontade ou qualquer coisa do tipo. É porque muitas das vezes eu falo por mim, né, do meu lugar, eu tive oportunidade. Eu sempre fui uma pessoa esforçada, estudiosa, nananã, mas nada disso valeria se eu não tivesse oportunidade no fim das contas. E é isso que muitas das vezes falta a uma pessoa trans, oportunidade. Vocês lembram daquele discurso da Viola Davis, quando ela ganhou lá o Emmy e ela disse que o que separava as mulheres negras do resto da sociedade era a oportunidade? Pois bem, eu faço o mesmo paralelo e digo aqui, o que separa as pessoas trans e travestis da comunidade cisgênera é oportunidade. Porque vontade, desejo, muitas das vezes a gente tem. O que a gente não tem são acessos que nos são negados, desde a educação a gente é evadida do ensino fundamental, do ensino médio. Se você não tem ensino fundamental e nem médio, você não está apta para poder adentrar no ensino superior. E aí você cai no dado de que hoje a comunidade trans não representa nem 0,5% da população de estudantes das universidades públicas do nosso país. Então, assim, são dados. A gente está se baseando em dados para denunciar a realidade de extrema vulnerabilidade a qual a nossa sociedade está, a nossa comunidade, infelizmente, está submetida. Acho que é isso. E eu acho que, nossa, de tudo que a Vicky está falando, fica um convite muito do coração para ela entrar com a gente no Trans LinkedIn, tá super convidada, amiga. A gente gosta muito do seu conteúdo, você é muito necessária. E o nosso caminho é esse mesmo, tipo, nos organizarmos para a gente poder ter oportunidades juntas, para a gente poder construir juntas e ser uma rede de apoio mesmo, né? E nada mais justo. Pode falar, meu bem. Destaca o comentário da Nathalie, esse último, é muito Agora. importante.
Pode terminar a sua linha de raciocínio e eu comento sobre isso. Eu acho que é isso mesmo, amiga, sobre esse lugar da gente se organizar como resposta através do conhecimento, através da troca, através da edificação do ser humano, né? Perfeito. Muito obrigada por esse comentário, Nathalie. Muito importante esse ponto. As meninas da Antra, quando elas fazem um levantamento, elas são muito transparentes e honestas. Elas falam, elas trazem, né, a metodologia, a maneira como elas lidam com o levantamento. Então, é por notícias, manchetes, muitas das vezes, rede social, ou a pessoa que presenciou ali um assassinato, ou sabe que no bairro dela uma pessoa trans foi morta, encaminha isso para elas, elas fazem esses mapeamentos por região e tudo mais, mas elas deixam bem claro a questão da subnotificação, justamente por falta de apoio de instâncias políticas e coisas do tipo. E sim, esses dados são bem maiores. A realidade é muito mais pesada, porque existem casos, por exemplo, quando a gente fala das pessoas trans, existe um termo chamado segunda morte. O que significa a segunda morte? Pensa, você morreu, foi assassinada, às vezes com requintes de crueldade, e aí quando você vai ser enterrada, a sua família te mata por uma segunda vez, porque te enterra com um nome que você não se identifica, desrespeita a sua identidade, mesmo após a sua morte. Teve um caso que, se vocês pesquisarem, vocês vão achar no Google, que viralizou, que a família vestiu a travesti de terno e gravata e pintou um bigode nela, desrespeitando a identidade dela. Então, isso fala dessa questão da segunda morte. Então, muitas das vezes, as travestis ou as trans são assassinadas e nem sequer é considerada a identidade de gênero delas. Às vezes, não são retificadas, não tem um nome social aplicado na identidade ou já retificou os documentos, e aí eles vão lá e consideram como um homem. E aí isso cai num processo de subnotificação. Então, esses dados, sem sombra de dúvidas, eles assim só refletem a pontinha do iceberg. Já é extremamente triste os dados que a gente tem, mas total, eles são bem. Se a gente conseguisse ter um approach, uma abordagem muito mais amparada e com suporte, com certeza os dados seriam muito mais altos, muito maiores do que os que a gente tem hoje e que, infelizmente, já nos mantém na liderança por 13 anos consecutivos. Nós somos o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Então, se a gente tivesse esse tipo de apoio para fazer essas pesquisas, a gente estaria não só no topo, mas liderando com folga, o que é bem mais triste. Exatamente. O apagamento até na hora da morte é surreal. E o apagamento existe até na hora da vida também, viu? Até na hora da vida, a pessoa é invisibilizada pela sua identidade de gênero. Por exemplo, as pessoas estão comemorando aí a Lei Maria da Penha sendo estendida para mulheres trans e travestis. Mas vamos lá, eu e a Nath na delegacia fazer uma denúncia. Vamos ver se a gente vai ser bem tratada. Vamos ver se, né, a galera vai fazer a gente ter a nossa justiça feita. Não é bem assim, não é bem assim. Então a gente não pode também romantizar quando a gente vê Natália, quando a gente vê uma Lua da vida, porque a gente está aqui no corre, a gente está num corre imenso e ainda entendendo que se organizando a gente pode, né, juntar públicos, possibilidades, mostrar quem a gente é também, né? Mais que tudo, eu acho que só um texto pontual, uma imagem não vai trazer todo esse furacão e toda essa luz que nós somos, né? A gente realmente faz por onde. E Trans LinkedIn também faz coisas que vocês nem imaginam, sabe? Desde criar um post para uma pessoa trans, essa pessoa trans precisa de trabalho, a gente cria um post e fala assim, ó, a gente faz a arte para a pessoa, faz um copyrightzinho para o texto, e aí junta todo mundo, se organiza, pessoas influencers, amigas nossas, para poder comentar também e fazer com que as pessoas se empregue. E aí o que acontece? Às vezes pode rolar, mas a pessoa acaba não ficando na empresa, né? Porque tem muitas empresas intencionadas em trazer pessoas trans, mas não mantê-las, né? Não fazer com que o ambiente se torne inclusivo realmente. Aí essas pessoas não conseguem entrar, ou fazem várias entrevistas, tipo 1000 entrevistas, e não passa nenhuma. Eu realmente ouvi esse caso. Uma pessoa incrível, que eu admiro muito, trans, fez esse post, fez muitas entrevistas e não rolou nenhuma para ela.
E eu entendo isso também, porque não chega para mim, sabe? As oportunidades não chegam. Muito pontual, assim. Só agora as marcas estão começando a me olhar como estrategista de marketing, como uma conteudista, como uma produtora. Agora, e graças aos esforços, assim, de muitas pessoas, viu? São muitas pessoas que fazem com que a gente possa ter uma voz, assim. E a nossa voz não é o suficiente, a gente precisa estar nos espaços trabalhando, sabe? Não é só colocar um flashlight pra gente, a gente consegue acessar um espaço de mídia, principalmente agora, né? Eu e Nath, principalmente estando ali no meio, ela do jornalismo da comunicação, eu também na comunicação, né? Então a gente entende que esses lugares são possíveis para nossas corporalidades, mas não é sobre isso, né? Então, TransLinkedIn nasce também no contexto de letramento. E eu queria até já dar um spoiler do que a gente vai fazer, né, amiga? É uma coisa muito, muito que eu tenho vontade de fazer faz tempo, que é letramento de LinkedIn. Então, eu e a Nath vamos dar aulinhas e dicas de LinkedIn para pessoas trans e para pessoas cis. Se o projeto for bem legal, a gente tiver, né, uns reviews bem bacanas do pessoal, a gente vai também fazer um pacote, assim, para quem quiser apoiar a gente, né, como pessoas produtoras, mas para pessoas trans a gente vai fazer aquela turminha do amor. E a Nath também, nossa, é uma pessoa assim, que tem muitas dicas de LinkedIn, né, amiga? Você, assim, é uma nerd do LinkedIn. Eu quero até que você fale um pouquinho mais, assim, de como que é seu processo, assim, com a rede, porque você me ensinou muita coisa, amiga. Você não faz ideia. Então, assim, eu falo pra Lua que estar no LinkedIn hoje, assim, você tem que, se você quer, assim, o meu processo foi muito despretensioso, mas óbvio que no meio do caminho, conforme eu fui entendendo os retornos que eu fui tendo, eu comecei a fazer análises, a tentar entender, a ver os números, e assim, acho que hoje, no LinkedIn mais especificamente, acho que tem dois tipos de conteúdo, o que é para te dar credibilidade e o que serve para te dar engajamento. São frentes distintas. Às vezes você consegue mesclar os dois, mas é importante que você não se apegue só a conteúdo que te gere engajamento, porque quando as pessoas entram no seu perfil, elas vão querer ver o nível de profundidade que você sabe dialogar e conversar sobre um determinado assunto. Então, eu penso, eu vou muito por essa linha de estratégia. As pessoas que forem ler os meus 2 artigos que eu já publiquei, os meus artigos eu demoro semanas para escrever, porque é uma coisa muito embasada. Eu preciso ler livros, artigos, cruzar informações, dados, para conseguir chegar ao ponto que eu quero, para comprovar a hipótese que eu estou levantando. Eu venho de universidade pública, então a gente tem uma veia teórica muito forte, né? Então eu tenho muito isso em mim. Então, quando eu construo um artigo, por exemplo, é muito nesse sentido, para que quando a pessoa olha, eu estou pouco me importando se ele vai ter like, se ele vai ter compartilhamento ou comentário, por mais que eu queira, porque eu quero que as pessoas leiam. Mas ele está ali servindo muito mais como um atestado de credibilidade, para a pessoa entrar dentro do meu perfil e quando ela lê o meu artigo, ela fala: caramba, essa daqui sabe do que ela está falando. Ela não está aqui só jogando palavras ao vento. E ao mesmo tempo tem o conteúdo da timeline, que é o dia a dia. Você vai compartilhar uma experiência no trabalho. Você pode até fazer uma análise no conteúdo da timeline, mas tem uma limitação de caractere, a gente sabe disso. Mas eu acho que tem esses dois pontos. É você conseguir mesclar as duas coisas, entender como que o algoritmo funciona, não ficar se prendendo única e exclusivamente aos likes, porque, gente, algoritmo é uma coisa difícil de controlar e de prever. Vai ter semana que ele vai estar super de boa com você, vai ter semana que ele não vai estar. A questão é você entender o seu propósito, o que você quer dentro da rede, é a construção da sua marca pessoal, o que você quer vender para as pessoas e saber que isso é um trabalho de longo prazo, sabe? A gente chega na rede e vê pessoas que são bombadas, super irritadas. Cara, você não vai construir isso da noite pro dia. Essa pessoa também não chegou no lugar que ela tá da noite pro dia. Então é saber que é um trabalho de formiguinha, passo a passo, ir aprendendo, entendendo o que faz sentido e o que não faz. E acima de tudo, acho que tem que ser verdadeiro para você, tem que ser transparente com você. É o que você quer comunicar? É o que de fato te move? É o que de fato você quer trabalhar com? Então acho que é meio que por aí. Não tem uma receita de bolo pronta, do tipo, ai, segue esses 3 passos aqui e você vai ter sucesso no LinkedIn. Gente, não é assim que funciona para nada. É tentativa e erro, é entender o que que a sua audiência gosta, testar formatos. E é isso, é uma jornada de tentativa e erro o tempo inteiro. Absolutamente. E entender o que você tem de mais precioso no seu conhecimento, né? Que é o seu conhecimento na realidade, né? E eu acho que, assim, uma das formas
que vocês podem fazer para apoiar o nosso conteúdo é deixando aquele comentário, gente, sabia? Que um comentário ajuda muito, porque justamente o que a Nath falou, não é sobre necessariamente só os likes ou o conteúdo em si que pode ser bom. É a qualidade dos comentários, sabe? Uma coisa é você comentar maravilhosa, outra coisa é você comentar algo que está conversando diretamente, sabe, com o conteúdo da pessoa. Isso faz as marcas, as empresas, as pessoas de lugares de construção, de possibilidade, olharem para a gente como pessoas que merecem ter espaço, que merecem ter ali uma abertura, né? E isso é uma grande realidade, né? Eu percebo que isso vem acontecendo, né? Eu e a Nath, por exemplo, somos da Gombo, a primeira agência focada em LinkedIn, né? Na parte de publicidade, de lançamento e de estratégia mesmo de marketing digital. E aí, nesse contexto, é muito legal ver eu, uma pessoa que é uma travesti, abertamente, vivendo com HIV, conseguir fazer uma publicidade no LinkedIn, por exemplo, sabe? Me pagarem para construir um conteúdo, sabe? Isso é muito legal, isso é uma valorização imensa da nossa existência, e é muito importante também que vocês, né, que representam lugares, que estão em espaços, falem da gente, façam fofocas do amor, que eu chamo, né? A fofoca do amor quando a gente fala bem das pessoas, quando a gente fala com, sabe, com brilho no olho, quando essa pessoa encanta a gente, simplesmente a gente quer abrir os caminhos dela, sabe? Porque a gente vê o potencial de transformação. Eu e a Nath, a gente quer estar nos espaços, o máximo de espaços possíveis, primeiro, porque a gente tem o que trazer, a gente tem um projeto pessoal que é uma coisa, assim, divina do nosso coração, de caminhada mesmo, tipo, nós temos que fazer isso pela sociedade para fazer com que ela se torne um pouquinho melhor, mas, assim, a gente não faz isso sozinho, isso é uma construção coletiva. E aí a gente serve também, no final das contas, como um cavalo de Troia, né, amiga? Porque a gente está ali representando lugares, quando na verdade a gente está sendo a gente incondicionalmente feliz, né? Que os caminhos começam a se abrir para ter oportunidade, mas ainda está muito longe, sabe? E é um papel muito, muito nosso fazer isso acontecer. E vamos dar uma olhadinha nos comentários. São 3 propósitos do LinkedIn, exatamente: paciência, persistência e propósito. Uma das coisas que o Felipe puxava bastante a minha atenção é continuidade. Eu confesso que depois que eu me tornei Top Voice Carreiras, eu entrei numa depressão, justamente por estar sendo muito vista, por minhas palavras reverberarem coisas, então a responsabilidade que eu já tinha pelas palavras talvez teria que ser maior, sabe? E no final das contas porque esse título faz com que as pessoas finalmente passem a nos escutar, finalmente passem a nos propor, por mais que às vezes sejam propostas chulas, propostas que desrespeitam a nossa existência, elas começam a aparecer e a gente começa a separar, né, o joio do trigo. Mas ainda assim, as oportunidades estão centradas na população LGBTQIAP+, né? No cis, L, G e no B, né? Exato. Um tempo atrás eu comentei isso com a Lu e com a Ajudar no nosso grupo, assim, até brincando. Eu falei, gente, eu não sou nenhuma Juliette do LinkedIn, tô bem longe de ser, mas eu sinto que se eu fosse uma pessoa, não precisava nem ser hétero, mas se eu estivesse no G, por exemplo, se eu fosse um homem gay cisgênero, eu sinto que as oportunidades que eu teria com os alcances, com as coisas que eu venho conquistando dentro da rede seriam bem maiores. Eu receberia muito mais propostas de trabalho, muito mais convite para palestras do que eu recebo sendo uma mulher trans. Porque é isso, assim, junho vai passar, assim como janeiro já passou, e a gente vai continuar existindo. A gente vai continuar precisando de trabalho, vai continuar precisando pagar os nossos boletos, ninguém se resume a um mês, o ano tem mais 11, e esse é um ponto, assim, mesmo alcançando lugares de destaque, como um título do Top Voices, mesmo tendo o que as pessoas chamam de engajamento e relevância dentro da rede, mesmo tendo todos os requisitos necessários para se ganhar, para se ter oportunidades, ainda assim,
a gente não consegue acessar os mesmos lugares, as mesmas oportunidades, ter o mesmo protagonismo que as demais siglas da comunidade que são cisgêneras. E isso não é um processo necessariamente de colocar culpas nessas siglas, é muito do que a sociedade enxerga, porque eu acho que as pessoas às vezes levam para esse lado, sabe? Quando a gente tenta responsabilizar, de pessoalizar a responsabilidade. Não, é uma questão estrutural, todos nós estamos inseridos nessa estrutura. Cabe a nós, a partir do momento que a gente tem acesso à informação e uma pessoa pontua para a gente, olha, isso daqui faz parte de uma estrutura, você está reproduzindo isso, porque tem gente que infelizmente leva para esse lado pessoal e acha assim, nossa, mas tem travesti ou trans sendo assassinada, a culpa é minha. Não, gente, calma, não é sua em específico. Eu sempre falo para as pessoas que as atitudes da gente têm impacto. Talvez você não seja uma pessoa capaz de matar uma trans ou uma travesti, mas aquele comentáriozinho bobo que você faz do lado de uma pessoa que é capaz de fazer isso, faz com que ela pense assim: é isso aí, ninguém respeita, não é digna de nada, então eu vou bater, vou matar, vou agredir, porque todo mundo tira a onda, todo mundo não respeita, sabe? Então acho que a gente tem que ter cuidado com essas microagressões que parecem inofensivas, mas que muitas das vezes você só está jogando gasolina, sabe? Instigando alguém que só está querendo um empurrãozinho para ir lá e agredir uma trans, para ir lá e bater, e na pior das hipóteses, ir lá e assassinar. Absurdamente. O Felipe falou: eu sou uma prova viva disso, sendo gay. 2 anos no LinkedIn, um alcance gigantesco. A Maitê, por exemplo, uma mulher trans, 5 anos aqui, não chegou nem no 100k. E eu, em 2 anos, em 200k. Infelizmente, o preconceito dentro da plataforma é imenso, né? Isso. E ainda por mais que a gente tenha falado ali em cima que as mulheres trans tenham mais visibilidade, acesso, que não tenha tanto essa transfobia algorítmica, no final das contas, isso chega para todo mundo, sabe? E eu acho que até mesmo para o Felipe, que é gay, se ele não se colocasse abertamente como uma pessoa gay, ele teria 1 milhão de seguidores, já teria 1 milhão de seguidores, porque o que ele traz para o LinkedIn de conteúdo de SAP é muito necessário. E no outro lugar também, da sigla G, que eu acho muito legal, é quando essa pessoa entende que ela é G, que ela é cis, que ela é sou um homem G, o que eu posso fazer para apoiar pessoas trans, sabe? O Felipe é um exemplo desses. Se não fosse pelo Felipe, gente, nada assim de muitas coisas que aconteceram na minha vida iriam acontecer. E tudo tange o LinkedIn, sabe? Ele literalmente me explicou, me falou, ó, produz conteúdo com essa continuidade, nesses horários, tá? Conheça tais pessoas. Ele literalmente trouxe a rede de apoio, os amigos que ele tinha do LinkedIn para me conhecer. Ele falou assim, tipo, você precisa conhecer a Lua. Ele faz isso até hoje. E não só comigo, tá? Ele fala isso de todas as pessoas de coração cheio, porque ele não é egoísta, ele não quer que a atenção seja tangida só em cima dele, e assim como a gente, sabe? Então é muito importante vocês entenderem também que o que vocês fazem de, tipo, apoiar nosso conteúdo, tá lá, batendo carteirinha nos nossos comentários, faz muita diferença. Muita, muita, muita diferença mesmo. E isso tem a ver, tipo, com a gente chegar nesses lugares que a gente ainda não chegou, mas a gente tá chegando e a gente vai dominar a cena, né, amiga? E que você... A intenção é essa. Amiga, o que você prospera aqui no, tipo assim, depois de Top Voice? O que vem na sua cabeça? Na cabeça de Natália Fernandes? Ai, amiga, acho que conseguir quebrar essa questão de conseguir ter acessos de fato e conseguir viabilizar esses acessos para outros. Porque é o que eu comentei ainda há pouco, assim, mesmo estando nesse lugar hoje de protagonismo e de destaque e tudo mais, ainda assim a gente sabe que as oportunidades não chegam para a gente na mesma medida que chega para pessoas que não são trans, por exemplo. Então eu quero continuar crescendo, eu quero continuar puxando outras comigo, assim como você me puxou quando eu ainda não tinha, tipo, nada, relevância nenhuma dentro da rede, porque eu acho que é um efeito dominó, uma vai puxando a outra. Então, assim, eu recebo muitas mensagens, hoje eu fico muito feliz de pessoas trans que me seguem, que falam, Nath, eu me sinto representada pela sua voz. Eu me sinto, inclusive, igual a Lua falou que ela entrou lá num processo de depressão. Eu não entrei num processo de depressão, mas eu entrei num processo muito de me questionar 2 vezes sobre o que eu vou publicar, porque tem pessoas que realmente estão nesse lugar. É bizarro, assim, acho que às vezes a gente, pelo menos para mim, que acabei de ser reconhecida como Top Voice, a ficha ainda não caiu do que significa esse peso, do que significa
significa das pessoas realmente te enxergam como uma referência para elas, seja profissional, seja pessoal, e isso tem um peso, sabe? Você tem uma responsabilidade com essas pessoas, porque são essas pessoas que, de certa forma, te levaram até onde você está. Elas consumindo seu conteúdo, vendo você, comentando, indo até você, te engajando, elas são as responsáveis pelo lugar em que você chegou. Então, acho que é continuar esse meu processo, da maneira como eu tenho conduzido ele, que tem sido extremamente transparente, sincera comigo mesma, que fala com o que eu quero, e quem sabe um dia, num futuro aí, não trabalhar como uma consultora extremamente badalada e requisitada aí do mercado. Um dia Eu a gente acho que chega lá. Eu acho que é esse o caminho mesmo, principalmente a gente batendo a cara aqui, né? Vão ter oportunidades do LinkedIn, inclusive pessoas funcionárias do LinkedIn. Vou aproveitar para conversar com vocês, porque eu sei que vocês vão ver essa live. Tragam pessoas trans para o Creators, tá? Tem 100 vagas. Dessas 100 vagas, no mínimo 10 tem que ser trans, né, amiga? Pensar 10%. Não sei, né? Vamos pensar sobre. Não, mas é engraçado, sabe? É engraçado, mas é legal, porque daí já é uma oportunidade. O LinkedIn tem uma dívida histórica para com pessoas trans, porque não contratam pessoas trans, mas colocam pessoas trans no lugar de tokenismo. Aí deixa de ser tokenismo se vocês fazem essa reparação histórica, viu? Então, assim, já podem acoendar as pessoas trans para participarem desse projeto maravilhoso. E real, dá uma oportunidade. Dá oportunidade para que a gente consiga também entrar na rede, apoiar a rede. Eu e a Nath somos especialistas de LinkedIn. É capaz da gente saber mais de LinkedIn do que muita gente que trabalha no LinkedIn. E no final das contas, o que o Jean falou é que a rede sempre abraça mais a sigla G, né? E quando as empresas falam de diversidade, falam de G, porque a posição ali do homem, né, sempre vai ser validada. E num recorte de diversidade, quando as pessoas vão falar, vamos trazer a diversidade nesse lugar mesmo de mais ou menos, vamos trazer um G, né? E aí, no final das contas, quem fez essa pesquisa, por exemplo, que eu falei hoje, é um G. Então, o reflexo é bem real e aí acabam passando informações errôneas numa plataforma tão gigante dessas, que deveria estar trazendo informações verídicas sempre, né? Quando vocês fizerem um curso e treinamento de LinkedIn, me chamem. Amor, a gente vai fazer literalmente uma escola de LinkedIn com você, tá? Vai ser uma coisa assim, vai ser um projeto babadeiro. Inclusive, já convido o nosso assessor, né? O meu assessor da Nath e do Fê também, que é o Iri, para a gente fazer a nossa escola de LinkedIn. Aí já tem aí um rolê legal, né? Porque é uma escola de creators para o LinkedIn também. A rede é um reflexo da sociedade, mesmo nas minorias, o homem se segue na frente. Sempre vai seguir na frente, né? E sempre vai se aproveitar desse lugar de saber que está na frente para continuar. E talvez não deixar com que outras pessoas também cheguem em espaços, né? Eu acho que é sobre compartilhar. E quando a gente compartilha, gente, chega. As coisas chegam, né, amiga? E uma outra coisa também que eu queria falar para o LinkedIn é que eu e a Nath ajudar o Noah, o Arthur Bugre, tantas outras pessoas, somos pessoas da comunicação. Então podem contratar a gente para fazer aquele copyright maroto, tá tudo bem. Eu sei que o pessoal da agência, né, não vai fazer tão bem, mas a gente pode fazer. A Nath já tá toda animada ali pro curso de LinkedIn. Vai ser tudo. Eu não sei quando vai lançar, mas é um projeto aí que dá super para rolar. A Aurora já perguntou, onde se inscreve? Amiga, é um projeto embrionário ainda. A gente vai... Eu e a Nath primeiro vamos fazer um piloto, né? Ela tá falando do nosso. Eu pensei que ela tava falando do Creators. Fiquei na dúvida. O Creator já acabou. Já encerrou. Acabou dia 23, né, amiga? De ontem, ou antes de ontem. Mas já me confirma. Eu acho que é sobre a nossa turma. Então, amiga, a gente vai bolar, vai entender a melhor plataforma para poder ministrar essas aulas. A gente vai ver com o Fê também, que dia que ele tem disponível para a gente poder lançar. E aí eu acredito que em junho, agosto, dê para a gente lançar uma turma, né, amiga? Já está mais estruturado para
para poder Sim. rolar. Exato, já acabou o prazo de inscrição do Creators, mas talvez eles tenham outras turmas, né? Talvez no ano que vem role uma outra turma. Eu não sei exatamente como funciona esse projeto, porque ele está vindo para o Brasil pela primeira vez, né? Então a gente vai ser mais ou menos um experimento. Eu espero ser selecionada, né? Mas se não for, tudo bem também. Já sou reconhecida como creator pelo Creators Boost do YouPix. Mas Sobre eu o espero nosso, que venha aí. é muito mais, gente, assim, por isso que a gente vai focar no primeiro momento em pessoas trans e é algo gratuito para ajudar as pessoas trans para que elas consigam se destacar e crescer. Então é muito um MVP. Para quem não sabe, MVP, as empresas usam muito essa lógica de Minimum Volume Project. É quando você tem um projeto e aí você quer testar ali uma hipótese, ver se ele funciona antes de escalonar ele, antes de aplicar ele em outros lugares, ou enfim, colocar ele para rodar 100%. Então a gente vai fazer essa espécie de MVP com as pessoas trans para entender como que vai ser, para ajudar a nossa comunidade, e assim, dando certo, a gente entendendo ali o retorno das pessoas, o que funcionou, o que não funcionou, o que a gente tem que ajustar, como abordar e tudo mais, a gente abre para a comunidade cisgênera. Obviamente que pay me, mas ainda é tudo muito embrionário. Tudo muito embrionário, mas vai rolar muito. Tô colocando aqui o nosso Instagram o pessoal seguir, porque eu tô tendo uma ideia, assim, amiga. Esse papo tá tão bom que talvez a gente pense até em fazer um afterzinho ali no Instagram. Vamos ver como que tá o pessoal hoje, né? Mas vai ser um super MVP, que daí eu acho que disso vai super lançar um projeto. Eu espero que as pessoas super acreditem nele. A gente vai precisar de mais fomento, talvez a gente consiga até patrocínio de empresa, né? Finalmente as empresas estão olhando para essa travesti e para essa mulher trans também, viu? Eu e a Nath, a gente, assim, é 1000 empregos. A Nath, ali, trabalha todo dia no trabalho dela e de noite, e antes de entrar no trabalho dela, ela já tá nos outros trampos também, tipo, super desenrolando, né? E valorizem freelancers, né, gente? Eu tô aqui super freelancerzinha, tenho vários trabalhos, assim como ajudar, né? Tô no audiovisual, tô ali na criação de conteúdo, faço palestra, tô fazendo publicidade agora, graças às pessoas aí que fizeram acontecer aqui na rede, né? Porque é sobre a qualidade, assim. Finalmente estão me reconhecendo pela qualidade, porque eu não sou uma pessoa que tem muitos números, né? Eu tenho 8.000 seguidores em um ano. Isso não é muito. Eu entendo também que tem a ver com a minha constância, que foi pouca até agora, que agora eu posto todo dia no LinkedIn. Mas as coisas estão rolando, né, amiga? Você tá animada para o nosso futuro, para as palestras que a gente vai fazer juntas em outras cidades, inclusive, que não a nossa, sabe? Tô otimista, assim, tem toda essa questão da realidade que a gente já comentou aqui, mas mais otimista com a possibilidade, sabe? Eu acho que pelo menos a possibilidade ela existe. Senão nós não estaríamos aqui com vocês nos assistindo, nos ouvindo, vocês nos ajudando, nos divulgando, a gente sendo reconhecida, uma puxando a outra. Então, assim, eu tô otimista. Assim, assim, a gente tem recebido propostas, é bem legal, assim, na grande maioria são propostas sem pé nem cabeça, pessoas sem noção. Você acha que esse é um ponto legal também da gente abordar aqui, gente? Repassa, amiga. Respeitem o conhecimento e a expertise das pessoas. Você, enquanto um profissional, eu não sei se as pessoas que estão aqui têm algum profissional que trabalha em empresa ou qualquer coisa do tipo, mas assim, chegar na minha timeline, no meu inbox, para eu fechar uma palestra de R$ 500 para sua empresa, é um desrespeito tão grande. Amada. É um desrespeito tão grande. É basicamente você dizer na minha cara que o meu esforço, que o meu letramento, que o meu conteúdo, que a minha formação não valem de nada. Assim, uma pessoa especialista, palestrante, que saiba do que está falando sobre um determinado assunto, ela não vai se sujeitar a receber um valor que ela sabe que não tá compatível com a entrega dela. Não é sobre nariz em pé, é sobre você reconhecer o seu próprio valor. Então, eu acho um desrespeito muito grande. Eu sei que por vezes a empresa não tem budget, não sei o quê, cara, mas devia ter. Ou se não tem, nem entre em contato com a pessoa achando que ela vai fazer varejo para você. Que você vai contratar uma pessoa que é especialista, que vai trazer vários dados para você e você vai pagar R$ 500 para ela. Existe desconto, gente, de nota, de imposto. No fim das Tanta contas, a coisa. pessoa vai ganhar o quê? R$ 200, R$ 300 para passar uma hora
palestrando para sua empresa que paga 10 mil para um palestrante financeiro ou jurídico? Então é uma questão da gente entender, porque vamos lá, né? Diversidade e inclusão, né? Que é o tema macro que coloca todos nós nessa rodinha, né? Pessoas LGBTs, PCDs, pessoas pretas racializadas, enfim. Então, diversidade e inclusão. Se você não valoriza o trabalho de uma pessoa que faz parte desse recorte de diversidade e inclusão, eu acho que você não entendeu absolutamente nada de diversidade e inclusão. Inclusive, você deveria se questionar se você deveria permanecer na cadeira de diversidade e inclusão. Porque eu não trabalho hoje numa cadeira de diversidade e inclusão, eu trabalho com comunicação. Mas se um dia eu vier a trabalhar com uma cadeira de diversidade e inclusão, eu jamais vou ir até um palestrante para fazer varejo com ele. Por exemplo, Bizarro, amiga. em novembro, a gente sabe que as empresas vão sedentas nas pessoas que produzem conteúdo e que são pretas, racializadas, para falar sobre o Dia da Consciência. Eu não vou chegar num cara super especialista que está ali estudando questões raciais a vida inteira, 5, 6 anos, e perguntar se ele faz por 1.000. Cara, não é assim que funciona, gente. Tem que ter um pouquinho de respeito, de reconhecimento pelo conhecimento das pessoas, sabe? Olha o tanto de pilha de livro que tem aqui. Eu não li isso daqui da noite para o dia, não. As análises que eu tenho, os dossiês da ANTRA que eu olho um por um para poder extrair os dados que eu trago aqui para vocês, cruzar, fazer análise. Eu vou fazer um post, por exemplo, na segunda-feira, falando sobre como que a mídia brasileira, ela tem uma diva histórica com as mulheres trans e as travestis. Eu vou trazer várias manchetes famosas aí que muitos de vocês talvez nem tenham visto. Isso não é assim, isso é desde a época da faculdade que eu comecei a analisar essa questão da mídia, por ser jornalista e por ser mulher trans ao mesmo tempo. Então, assim, valorizem, ou ao menos respeitem, já que não querem valorizar, ao menos respeitem o profissionalismo das pessoas e a entrega delas, porque, pelo amor de Deus, chegar no meu inbox me pedindo para fazer uma palestra de mais de 1 hora para uma empresa super renomada por R$ 500, gente, não dá. É absurdo, amiga. Aí a Vicky falou, né? Jogar anos de estudo no lixo é sacanagem. É sacanagem, gente. Eu não falo inglês, espanhol, tipo, tenho muito estudo e muito entendimento, uma didática incrível, toda essa construção mesmo para essa desvalorização. Então, você, pessoa, ó, rebola para achar esse budget, que esse budget existe, eu sei muito bem. Ou vocês estão invertindo demais na publicidade, contratando artista famoso LGBT para fazer propaganda para a empresa de vocês, né? Em vez de literalmente fomentar as nossas palestras, que é o que tem acontecido, né? Grandes empresas ali super valorizando marcha trans, parada LGBT, que está todo mundo ganhando dinheiro em cima dessas oportunidades, e o letramento, e o trabalho, e o fomento de pessoas que estão realmente fazendo construções, né? Biscoito na internet, exatamente. A maioria não é diversa nem inclusa, mas se tem a oportunidade de usar a minoria, usam. E ainda dão uma desculpa, você vai ser bom para o seu currículo. Nossa, exatamente. Ainda bem que o meu currículo fala por si só agora, né? Mas... Teve um caso, semana passada, enquanto eu estava viajando, uma pessoa entrou em contato comigo para pedir uma palestra. Beleza. O de praxe eu encaminhar para o Eri, que é o nosso agente, para que o Eri faça a negociação. Mas aí, eu já pergunto logo se a pessoa tem o budget para evitar também o trabalho do Eri ficar entrando em contato com essa galera que no fim das contas não vai fechar nada. E aí, sabe o que a pessoa queria me pagar? Ela queria me pagar com um post na rede social da empresa, tipo, para me dar visibilidade. É Perdão, assim, amiga. de novo, eu não sou a Juliette do LinkedIn, estou bem longe de ser, digo, em termos de bombada, mas eu já tenho uma audiência. Eu não preciso que ela me Muito pague grande. com audiência, sabe? Eu já tenho uma audiência, pode não ser a maior do mundo, mas é a que eu conquistei com o meu esforço, enfim, com a minha dedicação, mas eu já tenho. Que absurdo você achar que vai me pagar uma palestra, mais de 1 hora eu falando, compartilhando conhecimento, conscientizando os colaboradores da sua empresa, e aí você vai me pagar com um post na rede social da sua empresa para me dar visibilidade? Talvez eu postando na minha vai dar mais visibilidade para a página da sua empresa Vai, do que o contrário. amiga, a reputação da empresa vai super ganhar em cima da bonitona, e a bonitona vai ganhar o quê? Vai ficar no Ai, mínimo louca de gente, tanto não falar. dá, não dá para pagar boleto com like ainda, sabe? Não Não tá dá. dando, Quando- pessoal, mas quando tiver Pix no like, Aí eu me mato. Aí a aí gente todo aceita a dia a conversa. gente fica lá, ó, postando, fazendo live, fazendo tudo. Dá para fazer o mercado com visibilidade?
Como assim? Não entendi essa pergunta. Não entendi essa pergunta, mas eu entendi, tipo, fazer o mercado, tipo, ter visibilidade, eu não sei. Eu, como uma pessoa ali no audiovisual, tô lutando para enfiar pessoas trans, no máximo, assim. Qualquer projeto que eu pego, eu tento puxar uma pessoa trans para fazer uma assistência ali junto comigo, tá? Nunca tô atrelada, nada de direção ainda no audiovisual. Felizmente, em projetos de marketing, sim, mas no audiovisual ainda não, porque tem uma hierarquia, né? Ah, ela falou ironia. A Ah, não, ironia. uma pura ironia. Uma pura ironia que reflete também, né, em tudo isso que a gente falou hoje. Em tudo isso que a gente falou hoje. A gente já tem aí 1h35 de live. Quero saber se vocês têm comentários para deixar. Quero pedir também para vocês seguirem a gente na rede vizinha, o Insta. Segue a gente no Insta. A Nath não é muito do Insta, mas agora ela tá virando. Eu tô puxando ela pro Insta também, porque é um outro canal, né? Já consegui fechar uma publi lá no Insta. Então as coisas vão se encaminhando. Visibilidade não paga boleto. Não paga, infelizmente. E a gente tem coisa para pagar, viu, gente? Ô, ser trans é caro, tá, Brasil? Ser trans é caro. Muito caro, gente. Terapia hormonal não é barato nem acessível. Um dia Nem a gente acessível. pode, inclusive, falar só sobre isso com vocês, que as pessoas têm tanta dúvida. Tem tanta matéria, às vezes, que sai aí de forma irresponsável com relação a vocês têm que fazer terapia hormonal, hormonoterapia de forma segura e tudo mais, mas assim, eu sou uma pessoa que eu não julgo aquela menina trans ou travesti que vai lá e se enche de Perlutan, porque, cara, a Perlutan é a mais acessível, que tá próximo da realidade dela. Não é qualquer uma que pode se dar ao luxo de comprar um bloqueador e um repositor que juntos custam tipo R$ 150 por mês. Não dá, gente. E assim, a disforia ela tem pressa. Para quem não sabe, É, disforia é esse sentimento que a gente tem de incompatibilidade, de se sentir muitas das vezes desconfortável com o que a gente vê no espelho, por remeter mais ao gênero com o qual a gente não se identifica. A gente sabe hoje, com as discussões do movimento, que tem muito mais a ver com o sentimento que é imputado na gente do que necessariamente vem de dentro para fora, mas ainda assim não é fácil lidar com disforia. Não é fácil. Tipo, quando eu comecei a trabalhar, a primeira coisa que eu fiz foi juntar dinheiro e pagar um pacote de depilação a laser para eu não ter mais pelo no rosto e não ter mais idem- disforia com relação ao chuchu. Para quem não sabe, chuchu é a forma que a gente chama a marca de barba. Então, tipo, eu já não tenho há, tipo, uns 3 anos, 4, que foi desde que eu fiz a primeira vez o laser, né? Só que assim, não são todas que têm dinheiro. Laser não é uma coisa barata, não é uma coisa acessível. E aí muitas recorrem a hormônio para diminuir a testosterona e, consequentemente, diminuir o pelo. E assim, Perlutan é um anticoncepcional, né? É um método contraceptivo super baratinho, injetável. Às vezes as meninas tomam 2 injeções, que é tipo, é uma carga muito alta de hormônio, para ter os efeitos que elas desejam de forma mais rápida. Por mais que a gente saiba que quantidade não tenha necessariamente relação com rapidez, no sentido de vou aplicar mais, vou ter resultados mais rápidos, mas assim, você está lidando com pessoas que vivem uma situação de vulnerabilidade econômica muito grande. Não é barato, gente. A terapia hormonal segura, recomendada pelos médicos, não é barata. E assim, eu falo não é barato pensando na realidade social de pessoas trans. Porque ter R$ 150 para gastar todo mês com Pode remédio, ser tranquilo, para as né, amiga? pessoas cisgêneras, é uma realidade para a grande maioria delas, ok. Mas para uma comunidade que só 4% tem emprego formal, não dá para pegar R$ 150 que você poderia estar pagando no aluguel da sua kitnet para gastar em hormônio. Falou tudo, amiga. Falou absolutamente tudo. E aí a Vicky puxou uma outra coisa que é sobre a passabilidade, né? Passabilidade é a É, segurança. Vocês não é, devem saber o que é passabilidade, né? Nem todo mundo, mas a passabilidade é quando a pessoa trans ela passa como cisgênera. E não que a gente queira passar, tá? A uhum, gente não quer passar, mas para você entender melhor o que eu quero dizer, sabe quando você olha aquela pessoa trans e fala, nossa, nem parece trans? Então, é exatamente isso. E esse tipo de comentário nunca deve ser feito. A gente não quer parecer cisgênera, a gente não quer virar cisgênera, somos bem resolvidas com a nossa transexualidade e queremos ser respeitadas por tal. Merecemos, né, amiga? Mas é. essa passabilidade, ela acaba garantindo mais segurança, né? No final das contas.
Total, gente, assim, acho que tem 2 pontos, esse que a Lua falou, relativos à passabilidade. Acho que um é o da autoestima e o outro é o da segurança. Por que o da autoestima? Eu estava falando para vocês sobre disforia. Então as chances de uma pessoa trans, uma mulher trans, ou assim, é nítido também, e isso já é comprovado, que os homens trans têm mais chances de alcançar uma passabilidade do que a gente. É muito comum você encontrar homens trans que tenham mais passabilidade do que mulheres trans, e aí por questões hormonais, eu não sou especialista nesse assunto, mas uma vez eu estava lendo um texto escrito por um homem trans, que ele falava sobre a questão da passabilidade, e ele questionava inclusive essa lógica de segurança, porque ele dizia o seguinte: a partir do momento em que ele tinha a leitura social de um homem cis, ele era um homem preto, ele deixava de ter, ele tinha passabilidade para transfobia, mas ele caía no processo do racismo, então ele era enxergado como um homem preto, então ele vai sofrer as mesmas agressões que, por exemplo, a polícia, as forças de defesa de uma forma geral do nosso país destinam aos corpos pretos. E ele estava fazendo uma análise e uma reflexão sobre isso, os limites dessa segurança. Porque se por um lado ele consegue vamos colocar assim entre aspas, nas palavras dele, se livrar do que seria a transfobia, por ele ter uma passabilidade quando as pessoas olham e acreditam que ele seja um homem cis, por ele ser preto, ele não tem passabilidade com relação ao racismo. Então ele vai ter destinado ao corpo dele as mesmas agressões e violências que um homem cisgênero cis. E E na aí, história, voltando. Pode falar, perdão. amiga. E aí, no final das contas, também, essa pessoa não vai estar isenta de transfobia. Porque a vida dela sempre vai ter questões, porque os nossos Sim. corpos trans não são vistos como corpos dignos de amor, de afeto, de carinho, de respeito, de estar em espaços de valor e prestígio, sabe? E aí o Thales já falou exatamente do Demétrio. Eu realmente fui muito impactada pelo Demétrio, pelo Popô, pela Marra e tantas outras pessoas trans que vieram a ser suicidadas, né? Quando a gente fala de suicídio de populações de recorte, a gente fala que elas foram suicidadas, porque não é uma culpa delas, é uma culpa da sociedade. O levantamento o dossiê da ANTRA fala muito sobre isso, né? Fala tanto dos homicídios quanto dos suicídios. E assim, pelo menos no que está lá no documento, é bem comum que é comum, digamos assim, né, que os casos de suicídio dentro da comunidade trans, eles são maiores entre a população trans masculina e os homens trans. É bem maior do que no nosso caso, nós mulheres trans e travestis. Nós somos mortas, né? Na grande maioria, obviamente, né, gente? Óbvio que tem os casos de suicídios, mas num espectro geral, segundo os dados do dossiê, nós somos 96% dos assassinatos da população trans do ano passado foram cometidos contra mulheres trans e travestis. E aí as análises que elas trazem dos trans masculinos e dos homens trans fala muito mais de suicídio. E a gente tem esses casos famosos que infelizmente aconteceram do Popo, do Demétrio, que reafirmam isso. Exatamente. E isso também é um reflexo dessa passabilidade, né? Porque homens trans, geralmente, têm as suas vozes engrossadas por conta dos hormônios, os pelos crescem, e aí vem essa passabilidade, né? Que eu coloco até entre aspas, porque a gente nunca quer passar, a gente nunca vai passar, Sim. e nem é sobre passar, é sobre outras coisas. Essa pessoa acaba acessando esse lugar da opressão, da opressão dessa pessoa, sabe? E no final, um problema muito grande, né, que a gente sofre em comum é esse genitalismo extremo, né? Colocam a nossa genitália como premissa de qualquer abertura de discussão ou de questão. Sim. Gente, a nossa identidade não tem absolutamente nada a ver com o genital. Eu poderia não fazer nenhuma intervenção na minha vida, eu continuaria sendo uma travesti, assim como a Nath, se ela não tivesse feito absolutamente nada. Não é sobre como a gente pode querer várias coisas para os nossos corpos esteticamente, assim como pessoas cisgêneras querem, e fazem uma harmonização facial, e fazem uma academia, e fazem, sei lá, um aplique, sabe? Por que a gente não pode também? E condenam também, né, a transgenitalização, por exemplo, que é um processo que é um processo de cada pessoa. Cada pessoa vai entender o que funciona ou não. Não tange você perguntar se faz sentido para ela ou não ter uma genital assim ou uma genital assim, sabe? Isso é uma coisa bem importante. E também entender outros corpos, né? Corpos que não têm genitais cisgêneras, como corpos femininos, masculinos, ou como corpos válidos e dignos de afetividade também, né?
Só complementando essa parte, acho que um ponto que a Lua incitou ali que é importante, que eu faço questão de dizer isso para as pessoas, que ser trans, que essas questões estéticas, então tomar hormônio, colocar silicone, fazer a cirurgia de retirada dos seios, fazer feminização facial, fazer feminização vocal, são adendos, gente. Você não precisa passar por isso para ser trans. A partir do momento que você se identifica e se coloca como tal, eu fiz laser no rosto, no corpo inteiro praticamente, porque para mim, na minha experiência pessoal, é mais confortável estar neste lugar onde eu não tenha o pelo no rosto, que não vai ter mais porque laser não cresce, enfim, para mim. Mas isso não significa que todas as mulheres trans queiram passar por isso. A maioria talvez? Talvez, mas não é uma regra. Eu acho que é uma questão da gente entender que a identidade ela está para além desses adendos estéticos. Isso complementa, ajuda a gente a lidar com a disforia, é um sentimento comum, porque muitos de nós, todos nós estamos inseridos numa sociedade binária. Conseguir construir representações para além disso é difícil, do homem, da mulher, do feminino, do masculino, do azul e do rosa. Então, muitas das vezes a gente, sem pensar ou até pensando, acaba indo por uma linha de se encaixar nessa binaridade do gênero. Só que não é isso, gente, assim, não é isso que resume uma pessoa trans, sabe? Porque eu percebo que as pessoas relutam muito com isso, acham que a trans é a pobre coitada, a mulher trans, que tem problemas com a sua genital e precisa passar por tudo quanto é tipo de intervenção cirúrgica para se parecer com uma mulher trans. E nem chamam a travesti de travesti, falam o travesti é aquele que se traveste de mulher e que não tem problema nenhum com o seu genital. É essa a definição que as pessoas têm. E tá completamente equivocada. Nossa, amiga, isso me fez lembrar também, eu participei do Zencast, do Zen Club, eu acho que já tá disponível no YouTube, vou conferir, mas tem no Spotify, e a apresentadora perguntou, né, ela usou essa afirmação que pessoas trans nascem de um gênero e depois vão para outro. Eu falei, não, vou explicar para você. Eu nunca nasci de outro gênero. Eu só não entendi e tinha a possibilidade de adequar ao gênero que eu tenho e sempre tive por conta de tantas estruturas sociais, por transfobia, por eu ter que ter um processo de autoacolhimento também para chegar aqui, e mais que tudo lá à frente, chegar aqui e botar a cara no LinkedIn, tipo, numa live com vocês, sabe? Então, realmente, eu acho que foi a Vicky que falou. A Vicky falou sobre... foi emocionante ver a marca que o Demétrio deixou, inclusive na marcha trans. Quem diria que lá teria um trans masculino preto periférico fazendo performance nessas plataformas que ainda é branca. Bom, eu acho que você está falando do Trindade, eu sou muito fã dele. Ele é um artista incrível que ainda não é valorizado. Inclusive, valorizem Trindade, um grande diretor de arte, um grande performer, um grande modelo. Marcas, olhem Trindade Show, eu acho, G-Show, alguma coisa assim. E realmente, esses corpos estarem ali é sobre esse lugar. Então, vocês, empresas, quando vocês trazem uma pessoa trans estrela, que já é conhecida pela mídia, vocês não estão fazendo diferença nenhuma na vida dessa pessoa. Ela só está ganhando mais um cachê e, tipo, sendo linda. Mas quando você dá oportunidade para grupos de pessoas que estão se organizando, para quem tem conhecimento e tá trazendo com qualidade, aí sim você está fazendo diversidade, equidade e inclusão, sabe? Uma coisa é a gente fazer o mercado rodar, outra coisa é a gente fazer, né, estruturas sociais mudarem. Como que a gente faz? Dando oportunidade, né? Vem cá, vamos ter oportunidade. Como se houvesse manual de ser trans. Gente, não tem manual não, tá? O único manual é você. Exato. E tomar cuidado com a outra existência, né? Eu acho que... Mas ser trans também, a gente precisa tomar muito cuidado com a nossa existência. Então, eu acho que essa reeducação acontece de uma maneira muito... Exatamente. Esse é o Instagram do Trindade. Se empresas estiverem assistindo essa live, pessoas que representam, um dos maiores artistas que eu já conheci na minha vida. Eu já tentei bolar um projeto com ele que infelizmente caiu. Ia ser um projeto audiovisual insano, assim, tipo, nível Brasil, mas infelizmente não rolou. Quero muito poder trabalhar com ele de novo. Mas a gente já trabalhou junto num projeto do Quai. Foi bem legal. Bom, a gente já tá quase 2 horas de live, então eu quero aproveitar para chamar vocês para
olharem o nosso LinkedIn, quando vocês tiverem um tempinho ali durante a semana, falar, vou stalkear, stalk do amor. Segunda, terça e quarta, faz stalk do amor. Vai no perfil da Nath, vai no perfil da Lua. Coloca o sininho nos nossos posts. Mesmo que você não consiga comentar ali na hora, que agora que você entende que é importante pra gente, deixa um like, sabe? Ou pode deixar um comentário mais genérico. Isso ajuda no engajamento mesmo, na chegada, porque às vezes um post bobinho ali que a gente está fazendo está trazendo intenção para que as pessoas conheçam o que a gente tem de mais profundo, né? Por exemplo, pessoas podem chegar nessa live. Essa live vai ser repostada no YouTube e vai ser repostada segunda-feira na minha newsletter, Travesti Positivamente Viva. Quem ainda não segue, é só ali no meu perfil, tá ali nos destaques, a minha newsletter. A Nath vai lançar uma newsletter eventualmente também. A Judá vai lançar uma newsletter na segunda-feira, né? Então, apoiem os nossos conteúdos, que isso já ajuda muito. Façam fofocas do amor. E vocês podem também pedir assuntos de live, pode mandar inbox pra gente. Ah, gostei de tal tema, pode aprofundar mais. Aí a gente puxa essas lives para o perfil da Trans LinkedIn ou da Nath. A gente vai fazendo uma rotatividade aqui de lives, porque eu acho que é uma das maneiras mais, assim, de trazer as pessoas para perto da gente, né? Stalk do amor, exatamente. Deixa o seu stalk do amor lá. Eu fico pedindo para os meus amigos, gente. Lua, como você chegou no Top Voice? Pedindo para os meus amigos comentar nos posts. Então façam amigos no LinkedIn, porque isso ajuda bastante. E ainda peço bastante para ajudar outras pessoas e causas também. Sempre estamos ali mandando um link. Ah, pode deixar um up, ou marcando a pessoa. Eu quero... Me leva na próxima. Vem na próxima, amiga. Na próxima live vai ter Vicky. Imagina, não tem como não ter Vicky na próxima live. Na próxima live eu quero também Arthur, quero Noah, quero mais pessoas, trans LinkedIners aqui. E eu tô fazendo live semanalmente, né? Então dá super pra gente fazer semana que vem ou na próxima, como funcionar melhor. E quero aproveitar também e puxar você, Nath, para você dar o seu recado final, para você, né, falar com o pessoal, deixar uma mensagem no seu coração. E a gente vai se encontrando, né, durante a semana que vem, durante esse final de semana. Estamos sempre juntas. Bom, pessoal, muito obrigada por todo mundo que ficou aqui nessa quase 2 horas de live, que insano isso, e a gente ficou com uma audiência ali, um número bem legal, uma média de 30, 35 pessoas. Eu já acho isso muito, muito, pode parecer pequeno para muita gente, mas para mim é muito grande. A galera comentando, interagindo, perguntando, tirando dúvidas, refletindo. Acho que é esse o nosso objetivo no fim das contas, conseguir conversar com vocês, conseguir se aproximar mais de vocês, porque acredito que muitos de vocês nos sigam, mas nunca tiveram a oportunidade de nos ver, de nos conhecer, de nos ouvir falar. E acredito que esse formato aqui, ele humaniza um pouco mais, né? A gente consegue ter um contato um pouco mais direto. Então, agradecer vocês por toda a participação, pela colaboração, pelos comentários. Continuem me acompanhando no LinkedIn, continuem lá comigo. Eu vou trazer o máximo de informação e de conteúdo que eu puder para a gente continuar gerando discussões que agreguem, que façam sentido para todos nós, a nível mercado, a nível sociedade, enfim. Muito, muito, muito obrigada. Uma boa noite, um beijo, e foi incrível estar com vocês. E eu quero deixar um recadinho do meu coração para vocês. Quero agradecer imensamente a cada pessoa que veio prestigiar a nossa live, que veio conhecer um pouquinho do que é a Nath, que é um pouquinho da Lua, que é um pouquinho da Judá, porque a gente tem muito para mudar, a gente tem muito para transformar. Eu agradeço quem está lá fazendo comentários, quem está fazendo ponte, sabe, para que eu possa acessar espaços, para que a gente possa, né, espalhem a palavra das gatas, vamos espalhar, né, principalmente para pessoas cis, porque um dos meus objetivos e da Nath não é falar só com quem escuta a gente, é com quem não escuta, principalmente. Então, ajudem a gente a chegar nesse público que a gente não chega. Como? Um comentário, um apoio, uma divulgação ali no seu grupo da empresa, no grupo dos amigos, live do pessoal. Gente, só joga, tipo, papo interessante, papo necessário, papo que não está sendo construído aqui na rede, mas agora está, porque nós estamos aqui. Então, obrigada, nos sigam, comentem, faz aquele stalk do amor, vai em vários posts, comentem demais. Vocês são trans perfeitas. Eu amo, adorei essa expressão, eu uso perfeito trans. Obrigada demais você, Vicky, por toda a colaboração, por
por ter aceito estar no TransLinkedIn com a gente, né? Então, eu acho que isso foi um super sim. E vai ser uma honra ter você com a gente nessa construção de coletividade, de networking, de rede de apoio mesmo, né? E aí, no futuro, projetinhos e fazer o nosso fomento de economia transcentrada, né? Mais que tudo, transcentrar é o rolê. Foi lindo, lhe amo. Amo você, Jean, amo cada pessoa que me traz amor de volta, que não julga, que tá aqui realmente para somar. Obrigada demais por estar com a gente. E vou deixar também a vinhetinha final do 35 de novo para lembrar para vocês. A gente pede o apoio de vocês porque a gente precisa mesmo. Um beijo e até a próxima live, talvez na próxima sexta. Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever and never? Forever young, I wanna be forever young. Do you really want to live forever, forever, forever? Some are like water, some are like the heat. Some are a melody, some want a beat. Sooner or later they'll all be gone. Why don't you stay on? It's so hard to get without a cause. I don't want to perish like a fading horse. You feel like a diamonds in the sun, and diamonds are forever. So many adventures giving up today. So many songs we forgot to play. So many dreams swinging out of the blue. Oh, let it